Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então eles entoavam um novo cântico dizendo, versículo 9: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então veja só que coisa linda. Os anjos, os seres celestiais estão aqui reconhecendo o poder de Cristo, a autoridade dele, e reconhecendo o porquê que ele era digno de tomar o livro. Aí eles falam, por que ele era digno? Porque ele morreu. E ele, com o sangue dele, ele comprou o povo para Deus. Ele comprou a igreja com o seu sangue. O sacrifício de Cristo foi o sangue dele derramado por cada um de nós, para poder nos salvar, para poder nos comprar, para poder a gente pertencer a Deus, para poder a gente ser de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Quando ele estava ali derramando o seu sangue, ele estava, de certa maneira, pagando a Deus o preço pela nossa vida, o preço que a justiça de Deus requeria, que era o derramamento de sangue puro. Jesus pagou esse preço para poder nos comprar, ou seja, para poder nos libertar do pecado, das garras de Satanás, para a gente poder pertencer a Deus, para a gente poder ser de Deus, ser povo de Deus, ser filho de Deus. Então, por causa desse tamanho sacrifício que ele fez, é que ele era digno. Ele se tornou digno de abrir o livro e concretizar o propósito de Deus na história. Por isso que os anjos estavam adorando a Cristo, por causa dessa grande vitória que ele conseguiu realizar na cruz do Calvário. Por isso que quando Jesus morre, ele diz assim, está consumado, ou seja, porque ele consumou, ele concluiu, completou todo o plano de Deus da redenção. E agora no céu ele está sendo adorado por causa disso. E diz mais, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ou seja, ele comprou pessoas de todas as nações, de todos os povos, e fez com que essas pessoas se tornassem participantes de um reino e se tornassem sacerdotes. Ou seja, a gente sai de uma posição de escravo do pecado, de condenação, e a gente passa a reinar com Cristo. Lá em Romanos fala até isso, eu não lembro qual é o versículo, que fala que quando a gente passa a crer em Cristo, a gente passa a reinar com Ele. E lá em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdócio real. Nós nos tornamos sacerdotes. Em que sentido? Que a gente agora pode oferecer a Deus sacrifícios de louvor, de adoração, de ações de graça. Toda pessoa agora tem acesso a Deus. Todo aquele que é salvo, né? Não é só alguns privilegiados, não é só os pastores, os missionários, não, todo cristão, ele é um sacerdote. Ele pode adorar a Deus, ele pode estar diante do trono de Deus, reinando com Cristo e adorando a Ele. Então, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. Ainda não se manifestou esse reino de Deus na sua plenitude, mas a gente, de certa maneira, já reina com Cristo. E um dia esse reino vai se manifestar de maneira completa. E nós vamos reinar no reino celestial, na nova Jerusalém. Nós vamos reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. É isso que ele está falando aqui. Quando fala que reinarão sobre a terra, é uma referência aos novos céus e à nova terra também, onde a gente vai reinar. A gente vê aqui nesses versículos, irmãos, como foi maravilhosa a vitória de Jesus e tudo aquilo que ele conquistou para nós. E é por isso que ele está sendo adorado. Interessante que nesse momento aqui eram só os 4 seres viventes e os 24 anciãos que estavam adorando a Cristo.
Mas veja o que acontece no versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Veja que agora a adoração se estendeu a todos os seres celestiais. Milhões de milhões, ou seja, todos os anjos de Deus se prostraram diante de Cristo ali naquela hora que ele estava sendo entronizado ali à mão direita do Pai e recebendo ali a honra na glória de novo. Ele foi adorado por todos os anjos. Todos os anjos proclamaram ali em grande voz dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então é interessante aqui que a adoração ela se estende para toda criatura. Todo ser vivente que há no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, naquele momento ali, toda a criação, junto com os anjos, adorou. Interessante, adorou não só a Deus, mas adorou também o Cordeiro. Como diz aqui, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Tanto foi adorado o Pai, como foi adorado o Filho. Toda a criação se prostra diante de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E dão a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre, por toda a eternidade. As mesmas palavras que foram usadas de adoração a Deus no capítulo 4, são dadas agora a Deus e ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E o versículo 14 termina dizendo assim: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui foi uma adoração completa a Cristo. Por causa de quê? Como eu disse, por causa da sua vitória, de tudo aquilo que ele conquistou com a sua vitória na cruz do Calvário. Irmãos, às vezes as pessoas não dão importância ao que Jesus fez. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem. A maioria das pessoas assiste aqueles filmes sobre a morte de Jesus e não entende a profundidade do que aconteceu ali. Não entendem. Elas só conseguem perceber o sofrimento físico, Jesus sofrendo, sendo humilhado. É só o que a maioria das pessoas só consegue ir até aí. Mas como eu falei para vocês, a Bíblia revela aquele momento ali da cruz do Calvário, que aos olhos humanos era um momento de derrota, de humilhação, e as pessoas estavam fazendo chacota de Jesus, zombando dele. Mas nós vemos aqui nesse capítulo que ali, na verdade, Jesus estava conquistando uma vitória. Jesus venceu. E várias vezes é dito aqui que ele é digno de abrir o livro e os seus selos, porque ele morreu. Ele morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus o povo que é salvo, a igreja de todas as nações. Então, por causa do sacrifício que ele fez na cruz, ele recebeu essa honra, essa autoridade, esse poder nos céus e na terra, sobre tudo, sobre todas as coisas. Então ali naquele momento, como eu disse antes, foi uma grande vitória de Cristo para toda a humanidade. Ali, podemos dizer assim, foi o início da nossa vitória. Foi quando Cristo conquistou a salvação para nós. Se hoje nós estamos salvos, podendo adorar a Deus, podendo adorar a Jesus, podendo servir ao Senhor, é por causa daquela vitória que ele conquistou na cruz. Pena que muitas pessoas não se juntam a essa adoração dos anjos.
e não adoram a Deus nem ao Cordeiro de Deus por causa de tão grande sacrifício. Sabe, porque se a gente for meditar no que Jesus fez por nós, a nossa vontade deveria ser de sempre estar se voltando a Deus em adoração e ações de graças, e agradecendo e louvando pelo que Jesus fez, que foi o que esses anjos fizeram. Eles perceberam que o que Jesus fez foi tão maravilhoso que eles não conseguiram continuar do mesmo jeito. Eles não tinham como não se prostrar, eles se prostraram diante de Deus e do Cordeiro para adorá-lo. Sabe, foi uma cena gloriosa que não dá nem para imaginar. Todos os anjos de Deus, milhões de milhões, e toda a criação adorando a Deus e ao Cordeiro por causa da sua vitória. Essa deveria ser a atitude nossa, da igreja, sempre ter um coração de adorador, adorar Jesus e ter um entendimento do que ele fez. Porque por causa dessa vitória aqui, é que ele nos faz mais que vencedores. Por causa dessa vitória, é que ele nos dá a nossa vitória. A nossa vitória é por causa disso.